espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar, você pensa em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar, educação à distância é Unipar. Olá, acadêmicos, voltamos então. Nós estamos falando sobre cultura, certo? A primeira aula introduziu o conceito de cultura para vocês. Agora, vamos ver exemplos práticos. Como será, então, essa questão cultural, dessa carga cultural que nós recebemos na nossa própria política brasileira? Então, eu trago a proposta de discutir algumas questões políticas, porque daqui a pouco, nas unidades, nós vamos ver sobre política, e como que se estabelece essa relação, então, entre cultura e comportamento político. Então, aqui é o impacto da cultura na política e sociedade, o exemplo do Brasil. Então, porque senão fica muito vago, eu fico falando lá, fica pensando que é só os antropólogos que precisam entender de cultura, que só faz parte desse universo muito específico, né, da etnografia, e não, faz parte da nossa vida diária. Quer ver? Vamos dar exemplo para vocês. Na unidade 1 do guia, eu falei um pouquinho a respeito da sociologia no Brasil. Falei que nós fomos, durante muito tempo, colonizados por Portugal, que nós temos uma carga justamente cultural desse processo. Aí eu falei de Gilberto Freire, Florestan Fernandes, do Sérgio Buarque de Holanda. E lá no Sérgio Buarque de Holanda, ele definiu o homem brasileiro como o homem cordial, aquele que age pelo coração, que age muito mais pela emoção do que pela razão, aquele que quer colher o fruto sem plantar a árvore. Lembra? Eu dei esse exemplo para vocês lá na unidade 1. E aqui, o que significa isso, na verdade, se não o reflexo da nossa cultura? Então, essa característica de querer colher o fruto sem plantar a árvore é o que a gente chama, todo mundo sabe o que é o jeitinho brasileiro. Então, o jeitinho brasileiro é uma carga cultural, é uma cultura do Brasil, define um pouco a nossa brasilidade, que são os elementos culturais. Então, nós nascemos no Brasil, então, de certa forma, nós somos influenciados por esse comportamento. E o comportamento, esse valor, é cultura. Então, a corrupção no Brasil é cultural e está enraizada no cotidiano das pessoas. Pronto, abri a internet lá, tinha essa matéria falando da questão que a corrupção, que nós tanto debatemos, e principalmente agora, né, vivendo essa crise política, nós debatemos corrupção, e nós vamos então ter que olhar para o nosso passado e para a nossa própria cultura. A cultura do jeitinho brasileiro, que começa lá muito malandramente, achando que furar uma fila é sinônimo de esperteza e não de corrupção. Isso se torna uma ação social. Lembra do Weber, que eu expliquei para vocês? Você se pauta na ação do outro e vai escolher lá reproduzir essa ação. Ou seja, você internaliza isso e reproduz. Então, nós olhamos você está lá na fila do banco, meia hora. De repente, vem um espertinho e passa na frente e é atendido pelo cara lá do banco, pelo atendente. Aí você se sente um trouxa, um idiota de estar meia hora na fila, certo? Não é assim com você também? Aí você vai pensar, da próxima vez, eu não vou ficar na fila meia hora. Eu vou também dar um jeito de pular e de fazer uma malandragem, cortar um caminho aqui, porque eu não sou idiota. Então, isso é cultural. Nós vamos internalizando isso, reproduzindo isso, e isso vai, claro, culminar no processo da corrupção institucional que nós temos na política brasileira. Compreenderam? Né? Tá fazendo sentido para você essa questão da cultura com a questão política? Então, nós temos algumas marcas na cultura brasileira. Algumas questões são positivas, sim. A questão da alegria, a questão justamente da capacidade que o brasileiro tem de se adaptar a várias coisas. Nós temos muitas coisas positivas, porém aqui eu vou trazer e vou focar nas coisas que nós precisamos mudar, justamente porque eu quero enfatizar para vocês, e já falei, se nossa cultura não é determinante, é condicionante, nós podemos mudar, então eu quero falar das coisas que são ruins, que nós devemos mudar, certo? Então, marcas da cultura brasileira na política. Primeira delas, uso privado da coisa pública, né? Aquilo que nós vimos lá no Sérgio Buarque de Holanda, lá no Gilberto Freire. A questão de achar
que o Estado é uma coisa privada. Então, o indivíduo ele chega no poder, qualquer poder, tá? Municipal, federal, estadual, poder da empresa, qualquer coisa. Ele acha que o que é coletivo, que o que é público é dele. Ele se apropria da coisa pública e estabelece uma rede de relacionamentos. Lembra lá a pessoalidade nas relações? Então, eu não cumpro leis, né? Leis são para todos, né? O brasileiro odeia leis, porque leis são imparciais, pelo menos teoricamente. Então, eu estabeleço uma rede de clientelismo, ou seja, o toma lá da cá da política, né? Se você votar em mim, eu te dou um cargo tal, depois quando eu for eleito. Nepotismo, se o cara é eleito, ou mesmo tem um poderzinho dentro da empresa, ele vai empregar todos os parentes, né? A questão do coronelismo, né? Daquela prática que nós temos lá da Casa Grande Senzala. Nós temos também, por conta do nosso passado colonial e também por conta de uma política que vem lá desde a Primeira República, a ideia é que o Estado nos salvará. Tudo no Estado, nada fora do Estado. Então, nós temos a concepção do estatismo acentuado. Todas as mudanças que nós queremos para a sociedade, nós achamos que essas mudanças devem vir e partir do Estado, nunca de nós enquanto indivíduos, da nossa responsabilidade individual, não. Eu não preciso fazer nada, mas o Estado precisa fazer tudo por mim. Nós, por conta disso, temos a ideia de que alguém, o Messias, Salvador da Pátria, né? Aí lê-se o presidente da República, o governador, o prefeito, ele sim, quando fulano chegar no poder, ele vai mudar tudo. E o Estado vai mudar a minha vida, vai mudar tudo, vai me dar tudo que eu preciso. Então, essa relação estatismo com a ideia de que vem o Salvador da Pátria é muito comum no Brasil. A cada eleição, as pessoas, a maioria, sente então e joga todas as expectativas na questão do Estado e dos salvadores da pátria, né, que se valem, obviamente, aí para fazer propaganda eleitoral dessa ideia que nós temos presente culturalmente no Brasil. Nós temos também, por conta dessa cultura, uma plasticidade ideológica muito grande nos partidos políticos. O que eu quero dizer com isso? Que os partidos não têm uma concepção ideológica mais firme, ou seja, é plástico, muda a todo momento. Vê os partidos, não vou nem citar nomes, claro, para não polemizar, mas aí você vai pensando aí. Tem partidos que não têm uma agenda de governo, eles na verdade querem cargos, certo? Eles só querem os cargos para poder colocar amigos e parentes e usufruir do poder. Porém, falta uma agenda política. E muitos desses nossos políticos, eles pulam de partido em partido como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isso é um critério e é também uma característica dessa concepção que nós temos de política. Ou seja, eu estou aqui no partido X, e o partido X é identificado, sei lá, com a direita ou com a esquerda. Ah, briguei no partido ou qualquer coisa, mudo para o outro partido de uma hora para outra. Ou seja, como se fosse super natural mudar de ideologia. E nós somos assim, e nós, enquanto eleitores, achamos a coisa mais natural do mundo essa mudança, esse oportunismo que existe na política brasileira. Nós também temos uma tendência, aí vocês têm muitos exemplos, né? Da questão de ver a política como entretenimento muitas vezes, né? E a questão dessa espetacularização política, né? Então, os nossos políticos, eles não são muito racionais. E nem nós somos muito racionais em relação a eles e nem eles em relação a nós. Quando vão fazer discursos, quando vão fazer uma votação importante na Câmara, por exemplo, dos deputados, vai lá uma votação transmitida em rede nacional, o que você vê é patético em relação à questão dos argumentos levantados pelos nossos deputados, pelos nossos senadores, né? Ou seja, não é racional, é fortemente emocional. Aí nós temos que considerar lembrar do homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda. Então, essa cordialidade no sentido não do bem, mas no sentido de forte carga emocional e de racionalidade, nas propostas, nos argumentos, nos discursos, na maneira de fazer e ser da política nacional. Outra questão, aí eu já falei isso para vocês, mas para reforçar, vamos dizer assim, né, a questão da política, a questão do Estado. O Estado, aí eu brinquei com vocês, né, o Estado, eu fiz uma analogia, o Estado é meu pastor e nada me faltará. Todo mundo fala mal do Estado, todo mundo ama o Estado no Brasil.
Porque nós necessitamos e nós pensamos que o Estado vai atender a todas as nossas necessidades. No fundo, o sonho do brasileiro é ser sustentado literalmente pelo Estado, né? E nunca a questão das responsabilidades individuais. Na questão da legislação, eu já pontuei para vocês, mas reforçando, né? Tem alguns teóricos que falam que o Brasil é um self-service normativo, ou seja, é como se você entrasse lá num buffet self-service e fosse lá e tivesse 1000 coisas, aí você vai lá e só pega aquilo que você quer comer, aquilo que mais te agrada, certo? E na questão no Brasil de leis é assim, nós temos milhares de leis, só que como que o brasileiro se comporta em relação à lei, né? Por isso que tem aquela famosa frase no Brasil, infeliz inclusive, que no Brasil tem lei que pega e tem lei que não pega. Como assim tem lei que pega e tem lei que não pega? A lei não é para pegar? A lei não é uma lei para ser cumprida? Né? A lei não é um fato social? É geral, exterior e coercitivo? Não, no Brasil ela é um pouquinho diferente, porque tem lei que pega e tem lei que não pega. Porque o brasileiro se faz valer da lei quando lhe interessa. Quando não é do seu interesse, quando afeta a sua conduta, quando afeta o seu comportamento, o que nós brasileiros fazemos? Tentamos burlar a lei. E aí a ideia e a concepção cultural já compartilhada, como se fosse natural, que tudo no Brasil acaba em pizza. Tudo, né? Então tem leis, tem isso, tem aquilo, tem discussão. No final das contas não serve para nada. Porque culturalmente, gente, prezados, atentem-se a isso. Nós não somos feitos para a impessoalidade das relações. Sérgio Buarque de Holanda. O brasileiro odeia a impessoalidade. O que é impessoalidade? Ou seja, a questão da impessoalidade e imparcialidade. Nós, como somos cordiais, nós queremos ser reconhecidos, queremos ser chamados pelo nome, queremos ter proximidade das relações. E o brasileiro odeia isso, odeia ser desconhecido, odeia ser impessoal. Então, por isso que nós estabelecemos relações de proximidade. E nem sempre isso no campo da política é benéfico. Porque aí nós vamos ter aquela questão justamente do clientelismo, do nepotismo. Então eu vou me dar bem na vida se eu for amigo de alguém poderoso. Se eu for amigo de alguém que está na política, eu vou galgar os cargos, aí pular as etapas, né, sem mérito. E justamente quando nós temos um pouquinho de poder, assim, seja qualquer poderzinho que você tem, você quer jogar na cara de alguém, não é assim? Quem nunca presenciou, ouviu ou sabe dessa coisa chamada carteirada? Você está num lugar, chega alguém poderoso e ele não quer ser atendido como as outras pessoas. Ele não quer enfrentar fila, ele não quer cumprir as regras de determinados departamentos. E aí ele vai, se a pessoa insiste, não, mas o senhor tem que preencher isso aqui. Você sabe com quem você está falando? Já ouviram isso? Tipicamente brasileiro. Vai em outro país, mais rígido, mais sério, se você vê um juiz, um político, sei lá, um professor, alguém, um empresário, não cumprindo as próprias leis do país, né? Só que aqui no Brasil isso acontece, porque é cultural, é natural. E na questão do campo também econômico, nós também trazemos algumas questões muito ligadas à nossa maneira de ser, de valores, de visão de mundo brasileiro. Na economia, prevalece a ideia de que o imperialismo estrangeiro vai destruir o Brasil, a ideia das multinacionais, ou seja, do dinheiro estrangeiro. Então, nós sempre tivemos medo do imperialismo estrangeiro. E o pensamento de que o Estado é que deve impulsionar a industrialização. Lembra lá Getúlio Vargas, né, o processo de industrialização no Brasil, a ideia que as multinacionais são extremamente predatórias, tudo bem. E aí a ideia, então, sempre que a empresa estatal deve prevalecer e que o mundo, e que todo brasileiro lucra com ela. Então, se é do Estado, é do povo. Exemplo, a Petrobras. Aí eu pergunto para vocês, a Petrobras é nossa? Você recebe benefícios de ter uma empresa estatal tão poderosa e tão importante como a Petrobras? Qual é o preço da gasolina que nós pagamos? Só para ficar na pergunta. E também, o Estado deve socorrer o empresariado brasileiro. A ideia, então somos estatistas. Então você vai abrir uma empresa, você quer que o Estado
ajude você através do BNDES, não é certo assim? Então, se você tiver lucros, o lucro é seu. E se você falir ou quiser dar o golpe, de quem é o prejuízo? De toda a coletividade brasileira, certo? Quantas empresas não pegam bilhões do BNDES e depois simplesmente desaparecem? Para quem que fica a conta? Respondido também. Nós também não temos a questão justamente da ideia de poupança, porque poupar é uma coisa cultural. E o brasileiro nunca poupa, porque ele tem a ideia do hedonismo, né? Vamos viver aqui agora e não vamos pensar no futuro, porque quem tem que pensar no futuro é o Estado. É o Estado que tem que me prover para o futuro, eu não. Eu não preciso de poupança, eu não preciso de prudência, eu não. Eu posso ser qualquer coisa, fazer qualquer coisa, porque é o Estado que deve, então, me beneficiar. Tudo isso, né? E, ao mesmo tempo, esse medo que nós temos do imperialismo estrangeiro é muito paradoxal. Porque no Brasil nós somos os maiores consumidores de marcas internacionais. Então, não é contraditório? O brasileiro é o que mais ostenta, que paga mais caro pelas coisas, é o brasileiro. Tem estudos que falam que estrangeiros ficam assim impressionados como que o brasileiro gasta e ostenta coisas. Fala que não tem dinheiro, fala que tem crise econômica, mas nós estamos ostentando e pagando caríssimo, por conta, claro, da tributação, em marcas internacionais. Ou seja, é ruim ou não é ruim a empresa e o capital estrangeiro? Imita o padrão de consumo de outros países, como eu falei, das classes mais altas. Então, tudo que ganha, não pensa numa poupança, pensa em comprar uma marca, alguma coisa para ostentar. E justamente pagamos muito caro por isso, né? Então, isso daí, gente, claro, né? Como eu disse, não é só ruim, nós temos coisas boas, por favor. Não fique com essa imagem que eu estou dizendo que o Brasil não tem remédio. Tem, só estou trazendo isso aqui para discutirmos e para pensarmos. Tudo isso é cultural, não é? Então, mas nós podemos mudar a cultura? Podemos. E é isso que nós devemos fazer enquanto cidadania, enquanto consciência política, é entender que nós temos esses problemas e resolvê-los. E falar, não, eu vou mudar a corrupção no Brasil, mas a partir de quem? De alguém que vai entrar lá no poder e falar, a partir de amanhã tem mais corrupção? Não. A partir da nossa prática diária, constante, de cada um de nós, desde os mínimos detalhes, lá na nossa casa, até o campo macro, que é a política. Aí, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, deixei uns livros aqui para vocês. E vejo vocês, então, na próxima aula dessa unidade. Um espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar. Se pensa em EAD, eu penso em IPAR. A qualquer hora, em qualquer lugar. Educação à distância é o